Você saberia resolver uma expressão desse jeito? Se não, fica comigo depois da vinheta que a gente vai aprender tudo sobre potenciação, vários macetes, suas propriedades e como que a gente pode fazer para resolver qualquer exercício de potenciação que aparecer para você da agora para frente. Vamos comigo! Fala galera, como vocês estão? Então pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender tudo sobre potenciação, as principais propriedades, para que ela serve, né? Algumas observações muito importantes que vão facilitar vários cálculos que a gente precise utilizá-la para resolver. Primeiro, vamos entender como que essa potenciação surgiu. Vamos considerar um exemplo aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O que é isso aqui? É uma multiplicação de vários fatores iguais. A gente aprendeu lá na multiplicação que sempre numa multiplicação, os termos que compõem essa multiplicação são chamados de fatores. Quando você tem um mesmo fator várias vezes, aparecendo várias vezes, a gente pode transformar essa multiplicação numa operação que a gente chama de potenciação. Como que vai ficar isso? A gente vai repetir esse fator que a gente tem inicialmente. Vocês vão ver lá na frente que ele vai ser chamado de base da potenciação. E a quantidade de vezes que esse fator apareceu, a gente vai representar aqui na parte de cima do número, que a gente vai chamar de expoente. Ok? Ela é muito usada exatamente para a gente reduzir essas operações de multiplicação. E aí a gente vai ver que vai ficar muito mais fácil de resolver. A gente sabe que 2 elevado à quinta é 32, ok? A gente pode também pegar outros exemplos, por exemplo, menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Isso aqui é a mesma coisa de fazer menos 5 elevado a 3. E menos 5 elevado a 3 vai dar menos 125. Isso é uma potenciação. Basicamente, é você pegar o mesmo fator e elevar a quantidade de vezes que esse fator aparece. Tá? Agora a gente vai ver então algumas observações muito importantes dentro dessa matéria de potenciação. Bora lá! Observações, galera. A primeira observação muito importante é a seguinte: toda vez que você tiver um número qualquer elevado a 1, esse número vai dar sempre ele mesmo, tá? Independente do que seja. Eu tenho raiz de 1048 dividido pelo logaritmo de 90. Sempre, se isso tiver elevado a 1, a resposta é o próprio A. Outra observação muito importante é que qualquer coisa que vocês elevarem a 0 vai dar o quê? Sempre 1. Então não importa o que você tenha na potenciação, tá? Se a sua base está elevado a 0, sempre isso vai dar 1. Independentemente de qual seja a sua base. Beleza. Outra observação muito importante também é a seguinte: toda vez que nossa base for negativa e ela estiver elevada a um expoente par, essa base ela vai ficar positiva. Como assim? Se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado a 4, a gente tem uma base negativa, só que essa base aqui ela está elevada a um expoente par. Então isso aqui vai ficar mais 16. O valor da potenciação sempre vai ficar positivo, caso a nossa base, mesmo sendo negativa, esteja elevada a expoente par. Beleza? Tendo visto isso, a gente pode então entrar nas propriedades da potenciação. Quais vão ser as propriedades da potenciação?
Propriedades da potenciação. A primeira propriedade, e que é de extremo uso, extrema importância, é a seguinte. Toda vez que uma mesma base estiver multiplicando por ela mesma, elevado a expoentes, sejam iguais ou diferentes, a gente pode conservar essa base e somar os expoentes. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos voltar então. Eu tenho a mesma base se multiplicando com expoentes, tanto iguais quanto diferentes. Eu posso conservar essa base e somar esses expoentes. Mesmo sendo multiplicação, mesmo sendo multiplicação. E é exatamente por ser multiplicação que eu posso somar os expoentes. Ok? É uma propriedade muito, muito usada. Por exemplo, se eu tenho aqui 4 elevado ao cubo vezes 4 elevado à quinta. Quanto que vai ficar isso aqui, galera? Obviamente, eu vou manter esse 4 e vou somar os meus expoentes. 3 mais 5. Então, isso aqui vai dar 4 elevado a 8. Ok? E aí a gente consegue melhorar essa propriedade, ver alguns outros exemplos. A gente vai ver mais para frente. Vamos ver aqui agora a segunda propriedade da potenciação. Ela fala basicamente a mesma coisa, só que agora com divisão. Como que vai ser isso? Sempre que vocês tiverem uma mesma base dividindo por ela mesma, a gente vai conservar essa base e vai subtrair os expoentes. Então isso aqui vai ficar m menos n. Ok? Se a gente tiver, por exemplo, 3 a sexta dividido por 3 a quarta. Obviamente, galera, vocês não vão resolver isso aqui. 3 a sexta vai dar 729, 3 a quarta, 81. A gente não precisa saber disso. Basta vocês manterem o 3 e fazerem 6 menos 4. Isso aqui é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado todo mundo sabe que é 9. É uma conta muito mais fácil de fazer. Ao invés de você querer rebuscar várias contas difíceis de fazer, fica muito mais fácil a gente chegar no resultado assim. Ok? Maravilha, pessoal. Vamos agora para a terceira propriedade. O que a terceira propriedade da potenciação fala para a gente? Ela fala o seguinte: toda vez que a gente tiver bases diferentes, só que os expoentes forem iguais, por exemplo, a elevado a m vezes b elevado a m, a gente vai multiplicar as bases e vai manter os expoentes. Então, isso aqui vai dar uma multiplicação entre as bases e o expoente é que vai se conservar. Ok? Toda vez que você tem bases diferentes, só que os expoentes são iguais, as bases se multiplicam mantendo o mesmo expoente. Por exemplo, se a gente tem assim 3 a quarta vezes 2 a quarta, eu não consigo juntar porque eu não tenho bases iguais, igual lá na primeira propriedade. Só que nesse caso específico, eu tenho expoentes iguais. Se eu tenho expoentes iguais, eu posso multiplicar as minhas bases, 3 vezes 2, 6, e aí eu mantenho o meu expoente. Beleza? Fica muito mais fácil da gente resolver dessa forma também. E assim como a gente tem essa propriedade para multiplicação, a gente também vai ter ela para divisão. Então, na quarta propriedade, a gente vai ter também a presença de bases diferentes, só que agora se dividindo. Ok? Nesse caso aqui, a gente divide as bases entre si e mantém elas duas elevadas ao mesmo expoente. É muito fácil isso aqui, galera, não é? Se a gente tem bases diferentes, a gente faz essa divisão mantendo o mesmo expoente. Por exemplo, eu tenho aqui 81 elevado a 3 dividido por 27 também elevado a 3.
Obviamente a gente não vai resolver 81 ao cubo. É um cálculo muito mais complicado de fazer, né? Só que a gente pode simplesmente dividir 81 por 27. A gente vai dividir mantendo o mesmo expoente. E dessa forma, 81 dividido por 27, a gente sabe que é 3. O cálculo então vai ficar 3 ao cubo. E aí fica muito mais fácil da gente resolver. O resultado final vai ser 27. Ok? Quinta propriedade, uma propriedade extremamente usada também. Qual que vai ser ela? É quando a gente tem potência de potência. Toda vez que a gente tem dois expoentes aparecendo, a gente vai ter uma multiplicação dos expoentes, ok? Então, se eu tenho aqui o A elevado a n e esse número todo está elevado a n, a gente faz uma multiplicação desses expoentes. Nesse caso, então, vai ficar A elevado a n vezes n, ok? Por exemplo, se eu tenho aqui 3 ao quadrado elevado a 3, tá? Como que a gente resolve isso? Basta a gente multiplicar os expoentes. Nesse caso, então, vai ficar 3 elevado à sexta. E aqui, pessoal, vai entrar uma observação importantíssima. Vocês percebem que essa propriedade aqui, ela está com parênteses aparecendo. Aqui eu também coloquei o meu exemplo entre parênteses. Agora, se a gente não tiver parênteses, como que a gente resolve? Eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, só que sem a presença de parênteses. Aqui não tem parênteses. Como que essa resolução dessa expressão ficaria? A gente tem que fazer a potência. Então, nesse caso aqui, eu multipliquei. 2 vezes 3 que deu 6. Nesse caso aqui, você tem que resolver a potência. 2 ao cubo, que dá 8. E aí a gente vai ter, então, 3 elevado a oitavo agora. Vocês percebem a diferença? Aqui eu tinha parênteses. Aqui eu não tinha separando as duas potências. Sempre que você não tem, você tem que resolver essa potência desse jeito. Inclusive, galera, é com essa propriedade que a gente vai resolver aquele desafio que eu passei lá no início da aula, mas só no final do vídeo. Espero a gente chegar lá. Antes disso, vamos ver aqui a sexta propriedade. Qual que é a sexta propriedade, professor? A sexta propriedade, ela fala o seguinte pra gente. Sempre que você tiver um expoente negativo, você vai ter que inverter sua fração da base. Por exemplo, se eu tenho aqui a elevado a menos m, eu vou ter que inverter essa fração da minha base aqui. Se ela está a, ela vai ficar 1 sobre a. E agora, o sinal do meu expoente vai mudar. Sempre que você tiver um expoente negativo, você vai inverter a sua fração da base e seu expoente vai ficar positivo, galera. Ah, mas se o meu expoente já estiver positivo, eu posso fazer isso? Na maioria das vezes, você não vai precisar fazer essa inversão. Mas se você fizer, aí ele vai ter que ficar negativo quando você inverter. Beleza? Se eu tenho, por exemplo, aqui vamos pegar esse exemplo aqui. 3 elevado a menos 2. Quanto que ficaria isso aqui? Basta a gente fazer 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Aqui o sinal era negativo, aqui passou para positivo. Então isso aqui é igual a 1 nono. Ah, mas se o número, se a minha base já for negativa, não faz diferença. Se eu tenho, por exemplo, aqui, menos 2, um outro exemplo aqui, menos 2 elevado a menos 3. Como que isso aqui ficaria? Eu não mexo nessa base, eu só mexo no sinal do meu expoente. Então isso aqui fica menos 1 sobre 2 elevado a 3. Ok? A gente sabe que 1 elevado a qualquer coisa é 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, independentemente da quantidade de vezes que 1 aparecer, vai dar 1. E aí a gente só resolve o 2 ao cubo.
Então isso aqui vai dar menos 1/8. Ok, galera? Então vamos para a próxima parte agora. Então, galera, continuando aqui, vamos fazer 3 exercícios para ver se a gente entendeu bem os conceitos da potenciação. Bora olhar primeiro essa questão aqui. O valor da expressão menos 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais 2/3 elevado a zero, sobre 3 a menos 2, mais 1/5 e mais meio. É quanto isso aí? Bom, primeira coisa, quanto que é menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5, né? Então isso aqui vai ficar mais 25. Lembrando que toda vez que eu tenho um número negativo e esse número está elevado ao expoente par, ele vai ficar positivo, tá bom? Então aqui a gente tem 25. Menos 9. Por que menos 9? Porque esse menos aqui, ele não está dentro de parêntese. Se ele não está dentro de parêntese, ele não eleva ao quadrado também. Diferente desse aqui, ó. Olha a diferença entre eles. Esse tem parêntese, esse não tem. Então, nesse caso aqui, o menos continua no 9. 2/3 elevado a zero, tudo elevado a zero, sempre vai dar 1. A gente pode só colocar 1 aqui sobre 3 elevado a menos 2. Quanto que é 3 elevado a menos 2? A gente aprendeu na sexta propriedade que quando eu tenho um expoente negativo, eu inverto a minha fração para deixar esse expoente positivo. Continuamos com o quinto e continuamos com o meio. Tá? E agora, como é que vai ficar isso aqui? Bom, 25 menos 9, 16. 16 mais 1, 17. Sobre. Aqui a gente vai ter 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. 1 nono, mais 1/5 e mais meio. Certo? Bom, aqui na parte de baixo a gente tem uma soma de frações. O que a gente faz para resolver soma de frações? Temos que tirar o mínimo entre os denominadores, caso eles não sejam iguais, que é o caso aqui. O mínimo entre esses denominadores vai ser 90, né? Já que todos esses números são primos entre si, basta a gente multiplicar eles. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2, 90, para poder achar o mínimo múltiplo comum. 90 dividido por 9 dá 10. 10 vezes 1, 10. 90 dividido por 5, 18. 18 vezes 1, 18. E 90 dividido por 2, 45 vezes 1, o próprio 45. Em cima, a gente mantém o 17, que a gente não mexeu com ele. Ok. Vamos somar aquela parte de cima ali da fração de baixo. Então, a gente vai ter 17 sobre 10 mais 18, 28. 28 mais 45, 73. 73 sobre 90. E isso aqui, como que a gente resolve, galera? Divisão de fração não existe. Você conserva a primeira fração, que é 17, e multiplica pelo inverso da segunda, 90 sobre 73. Ou seja, para a gente fazer multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. 17 vezes 90, 1530 sobre 73. Dá para a gente reduzir? Não dá. Então a gente deixa essa questão com esse resultado mesmo, tá? Ok. Vamos olhar aqui agora a questão 2. O que está pedindo na questão 2? Resolva a expressão. Então, a gente tem ali x ao cubo vezes x ao quadrado vezes x à quinta sobre x à quinta vezes x à décima, tudo elevado ao quadrado. Não vou cortar ninguém com ninguém, não vou reduzir das formas mais fáceis, exatamente para a gente poder aplicar as propriedades que a gente tem. Quais são as propriedades que a gente tem? Se eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu conservo a minha base e somo os meus expoentes. 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. X vezes x, conservo x e soma 5 mais 10, que dá 15. Ok? Pessoal, primeira propriedade de potenciação, né? Multiplicação de mesma base
conserva a base, são os expoentes. Na parte de baixo a mesma coisa, e tudo elevado ao quadrado. Ok, aqui a gente pode resolver, aqui a gente entra na segunda propriedade que a gente viu de potenciação. Uma divisão de mesma base conserva a base e subtrai os expoentes. Tudo ainda elevado ao quadrado. E isso aqui vai dar x a menos 5 ao quadrado. Qual que é essa propriedade aqui? Potência de potência. A gente multiplica as duas potências e isso aqui vai ficar x elevado a menos 10. Ok? Podemos também deixar o resultado como 1 sobre x a décima. Tanto faz, qualquer uma das duas possibilidades são o resultado dessa questão. Por último, a gente tem a questão 3. O que ele está falando na questão 3 aqui? Se A é igual a 10 a menos 3, o valor de 0,01, 0,001 e 10 a menos 1 sobre 100 vezes 0,0001 em função de A vale quanto? Beleza, galera? Então ele deu pra gente aqui que A vale 10 a menos 3. A gente vai ter que tentar reduzir essa expressão ao máximo até aproximar daquele 10 a menos 3 ali. Primeiro, se essa base aqui está igual a 10, a gente vai ter que colocar esses números aqui todos em base 10 também, para facilitar nosso cálculo. Como que eu passo esse número aqui para a base 10? Sempre que você tiver um número decimal, essa vírgula que está aqui, eu vou andar ela até chegar no número 1. Então, a gente vai passar ela uma, duas casas. Se eu precisei andar duas casas para a direita, eu vou colocar 10 a menos 2, tá? Sempre que você anda com a vírgula casas para a direita, você coloca números negativos aqui em cima. Se você anda para a esquerda, a gente fica com um número positivo. Então vamos ver como é que vai ficar o próximo. A minha vírgula está aqui. Essa vírgula ela vai precisar andar uma, duas, três casas até chegar no 1. Então isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 3 vezes o 10 elevado a menos 1. Na parte de baixo, onde que eu tenho a vírgula aqui no 100? A vírgula está aqui, ó. Essa vírgula ela vai ter que andar uma, duas casas, só que agora ela está andando para a esquerda. Se ela está andando para a esquerda, a gente coloca o número positivo aqui. Vezes esse número aqui. Como que a gente passa ele para a base 10? Uma, duas, três, quatro casas para a direita. Então a gente vai deixar ele em 10 a menos 4. Ok, galera? Bom, e agora a gente pode usar as propriedades que a gente já conhece. Vamos mexer só com a parte de cima, depois só com a parte de baixo. Se aqui eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu vou manter essa base e vou somar os expoentes. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 1, menos 6. Na parte de baixo a gente vai ter 2 menos 4, menos 2. Então isso aqui fica 10 elevado a menos 2. Agora a gente tem uma divisão de mesma base. Vamos conservar a base e subtrair os expoentes. O expoente de cima é menos 6, menos o expoente de baixo, que já é menos 2. Muito cuidado com isso, galera. Quando eu já tenho um expoente na parte de baixo negativo, esse expoente, a gente tem que considerar o sinal dele aqui também na hora que for subtrair. Então vai ficar menos, menos. E, consequentemente, isso aqui vai ficar 10 a menos 6 mais 2. Quanto que é 10 a menos 6 mais 2? 10 a menos 4. Ok? O que ele falou para a gente lá na questão? Que o A vale 10 a menos 3. Se o A vale 10 a menos 3, eu vou tentar desmembrar isso aqui para chegar em 10 a menos 3. Eu sei que 10 a menos 4 é a mesma coisa que 10 a menos 3 vezes 10 a menos 1. Se a gente fosse voltar, bastaria manter o 10 e somar. Menos 3 menos 1 voltaria para menos 4, né?
E agora, galera, é só a gente pegar isso aqui e transformar para A. Isso aqui então vai ser A vezes 10 a menos 1. O que a gente faz quando tem expoente negativo? Passa isso para baixo. Que fica igual a A sobre 10. Então, com essa conta extremamente simples, deu um pouquinho mais de trabalho, mas é bastante simples, a gente chega na resposta, letra D, A sobre 10. Ok? Então, beleza. Agora vamos passar lá para aquele desafio que a gente viu no início da aula. Então, galera, com os poderes de edição, voltando aqui para o nosso desafio, agora, como vocês podem ver, com muito mais frio, né? Vamos tentar resolver esse desafio aqui. Galera, para quem conseguiu resolver esse desafio, percebeu que a resposta não está aqui. Inclusive, essa questão, eu tirei ela da internet e ela foi anulada. Ela foi questão de prova e ela foi anulada exatamente por causa disso. Se você conseguiu resolver, você conseguiu encontrar um valor diferente do que está aqui. Vamos ver qual valor é esse. Pessoal, como que a gente faz para poder resolver isso aqui? Primeiro, a gente viu lá nas propriedades da potenciação que quando você tem um parêntese, você precisa multiplicar as potências, certo? E nesse caso aqui, a gente não tem parêntese, e aí a gente também viu que para casos onde não há o parêntese, você eleva as potências, beleza? Nesse caso aqui nós temos 3 potências, então elas têm que começar a ser elevadas de cima para baixo. Consequentemente, eu vou transformar isso aqui numa base com apenas 2 potências, vai ficar 2 elevado a 2, esse primeiro 2 eu mantenho, e nessa parte aqui a gente vai resolver a potência. 2 ao cubo, eu sei que é 8, beleza? E agora a gente resolve a segunda potência. Então, isso aqui vai ficar 2 à oitava, todo mundo sabe que é 256. E aí, essa é a resposta final. A gente vê que não existe a resposta certa dentro das alternativas. A gente precisaria de uma letra E aqui, ó. E é por isso que essa questão foi anulada. A gente tem 2 elevado a 256 como resposta. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal para poder ajudar a gente, tá? A gente vai ter vídeo todos os dias da semana, de segunda a sábado, de matemática, física, química. Então, se você apoia esse projeto, se inscreve no canal para estar sempre por dentro, ok? E é isso aí, forte abraço, muito obrigado, até a próxima. Falou!